Sabemos que a ciência evoluiu drasticamente ao longo dos últimos anos, sendo capaz de nos dar um enorme conforto e rápido atendimento para certas doenças que, antigamente, eram tratadas de formas completamente bizarras. Mas nem sempre foi essa maravilha que é hoje em dia, tendo passado por inúmeras experiências sombrias para chegarmos aos resultados que temos nos dias de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo para conhecer 3 experimentos científicos macabros. Se você é novo por aqui no canal, seja muito bem-vindo. E caso goste do vídeo, quero te convidar a se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações. E deixar o like, pois assim você ajuda o meu canal a crescer. Eu sou o Mike e você está no canal Mike Curioso. O experimento de Milgram. A experiência foi desenvolvida pelo psicólogo Stanley Milgram. Ela teve a intenção de mostrar como uma pessoa comum tende a obedecer às figuras de autoridade, mesmo que a ordem recebida fuja do bom senso. Um dos grandes motivos para o desenvolvimento de tal experiência foi o término do julgamento de Adolf Eichmann, um tenente da SS nazista, que teve seu julgamento em Jerusalém. Stanley Milgram, o psicólogo, queria entender como que inúmeras pessoas aparentemente saudáveis foram capazes de cometer atos horríveis de assassinatos e torturas durante o regime nazista. Em 1961, na Universidade de Yale, deu início ao seu experimento. Sua intenção? Provar que qualquer pessoa seria capaz de se tornar um assassino, caso recebesse a ordem de uma autoridade suficientemente persuasiva. No total, 40 homens entre 20 e 50 anos participaram do experimento, que teve a duração de 1 hora. Todos eles receberam um valor de $4 pela participação. Lembrando que na época, $4 possuíam um poder de compra maior do que $4 de hoje em dia. Milgram criou todo um cenário dizendo aos participantes que iria fazer uma experiência para determinar o efeito da punição no aprendizado de uma pessoa. Ele separava os voluntários de 2 em 2 e fazia um sorteio para determinar quem seria o aluno, que é a pessoa que sofreria a punição e deveria responder às perguntas, e o professor, que é quem iria castigá-lo com choques a cada erro cometido pelo aluno. Só que o sorteio não era na verdade um sorteio, pois em toda a experiência, que era feita com 2 voluntários por vez, continha um ator se passando como voluntário. Esse ator seria sempre sorteado para ser o aluno, a pessoa que receberia os choques, enquanto os voluntários reais sempre seriam sorteados para serem os professores. Os choques não eram de verdade, coisa que o voluntário real não imaginava, e o ator havia sido instruído a chorar e gritar de dor, a partir do momento em que os choques atingissem 150 volts. Ele ficava em uma sala separada, aguardando as perguntas do professor. A intenção era que o participante apertasse um botão para administrar os choques, cada vez mais intensos, toda vez que o aluno errava a resposta. Os voluntários que faziam o papel de professor, já nervosos após de terem aplicado algumas ondas de choques, sempre perguntavam o que deveriam fazer, e é nesse momento que entrava o papel de uma autoridade persuasiva. A autoridade, no caso, era o pesquisador, que sempre respondia os voluntários de forma firme, falando que era extremamente essencial que eles continuassem a aplicar os choques para dar andamento à pesquisa. Caso os voluntários continuassem a negar a aplicação dos choques, a pesquisa era finalizada ali. O resultado foi que 26 dos 40 participantes continuaram a aplicar os choques até a potência fatal de 450 volts, enquanto os restantes dos voluntários se negaram a continuar. Mas, detalhe, eles só foram negar a aplicação dos choques após já terem passado dos 300 volts. Stanley Milgram chegou a dizer que os voluntários suavam frio e tremiam, outros riam histericamente, mas todos eles foram capazes de torturar uma pessoa após receberem uma ordem autoritária e uma pequena quantia em dinheiro. E aí, o que você acha dessa experiência? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. O experimento de Brukhanenko. Uma outra experiência completamente bizarra foi realizada por um russo durante a União Soviética. Em 1928, o russo Sergei Brukhanenko criou uma máquina que exercia a função do coração e pulmão, batizada por Sergei de autoejetor. Essa máquina foi capaz de manter a cabeça de um cachorro viva por 190 minutos. A máquina foi conectada à cabeça decapitada do cachorro e, com isso, conseguiu fazer com que ele respondesse a certos estímulos, como alguns movimentos, como piscar, reagir a sons, lamber o focinho e até a se alimentar, ou quase isso, já que a comida não tinha para onde ir depois de ser engolida. Eu não vou colocar o vídeo dessa máquina funcionando por motivos óbvios, mas caso tenha curiosidade de ver, basta procurar no Google o experimento de Sergei Brukhanenko. Caso seja uma pessoa sensível, eu não aconselho que assista. Por mais bizarro que seja,
Sergei foi o pioneiro na investigação e na construção da primeira máquina de circulação extracorpórea. Essa máquina foi vital para o avanço da medicina, sendo usada até os dias de hoje. A criação dela acabou fazendo o russo ganhar até o Prêmio Lenin, que era um dos mais prestigiosos prêmios da União Soviética. O experimento da prisão de Stanford. Talvez você já tenha ouvido falar do experimento de Stanford, pois foi abordado em mais de 10 filmes e documentários, tornando-se um experimento muito conhecido. Ele foi organizado pelo professor de psicologia Philip Zimbardo e um grupo de pesquisadores. Um fato interessante é que Zimbardo foi colega de classe do Stanley Milgram, do experimento de Milgram, citado anteriormente nesse vídeo. A intenção deste experimento era provar que uma pessoa boa poderia se tornar um completo sádico, dependendo do ambiente que estiver. Em 1971, Zimbardo e os pesquisadores criaram uma prisão artificial no porão da Universidade de Stanford. Eles convocaram alguns voluntários, todos saudáveis e sem antecedentes criminais, e dividiram o grupo em 2 papéis. Metade do grupo faria o papel de prisioneiro e a outra metade de policiais. Para não haver nenhuma confusão entre eles, os voluntários tiraram no cara ou coroa para saber quem faria o papel dos guardas e quem seriam os prisioneiros. Todos eles receberam $15 por dia, e a duração do experimento seria de 2 semanas. O grupo que faria o papel dos guardas se revezavam em turnos, podendo ir embora para suas casas após o final do expediente deles, enquanto os prisioneiros, obviamente, teriam que ficar durante todo o tempo em suas celas, na prisão fictícia. Antes do experimento começar, o grupo dos guardas foram chamados para uma reunião e lá foi dito que eles tinham a liberdade para gerar nos prisioneiros os sentimentos de tédio, medo e mostrar que eles eram completamente controlados por eles, os guardas. Só não seria permitido a violência física. Enquanto o grupo que faria o papel dos prisioneiros só foi dito para que aguardassem em suas casas até a experiência começar. Sem qualquer aviso prévio, eles foram acusados por assalto à mão armada e presos pela verdadeira força policial local, que colaborou com o início da experiência. Todos eles passaram pelo processo de identificação regular da polícia, sendo tiradas impressões digitais, fotos e também informados dos seus direitos. Após o processo, foram levados até a prisão falsa, onde receberam suas roupas e suas identificações, que eram números ao invés de nomes. Rapidamente a situação começou a sair do controle. No primeiro dia, tudo ocorreu bem, mas no segundo dia, começou a sessão de tortura psicológica. Todos os falsos presos receberam tratamentos humilhantes e sádicos por parte dos falsos policiais. Logo, alguns começaram a sofrer de distúrbios emocionais. A experiência mal havia começado e os presos deram início a uma rebelião. Os guardas que já haviam terminado seus turnos se ofereceram para fazer hora extra e ajudar. Foi utilizado extintores de incêndio para conter os presos, e em seguida foram divididos em 2 grupos, os presos bons e os ruins. Os presos considerados ruins começaram a sofrer mais humilhações, sendo obrigados a limparem suas fezes com as mãos, a dormirem no chão de concreto sem usar roupas e a passar fome. Apenas 6 dias após darem início ao experimento, ele teve que ser cancelado, antes que as coisas ficassem piores do que já estavam. Todos os voluntários que fizeram o papel dos guardas apresentaram um alto nível de sadismo e ficaram tristes ao ouvir a notícia de que o experimento seria finalizado. O próprio pesquisador chegou a admitir que aquela sensação de poder estava começando a dominá-lo, chegando a recusar que um voluntário preso saísse da experiência. Na ocasião, Zimbardo chegou a dizer que o preso estava apenas fingindo, só para poder escapar da prisão, mesmo após ver que ele havia desenvolvido coceira cutânea de origem psicossomática. O experimento da prisão de Stanford ficou muito conhecido e se tornou um estudo de psicologia altamente influente. Ao longo dos anos, foi citado em trabalhos científicos, analisado em livros e recontado em inúmeros filmes e documentários, como eu já havia dito. O último filme lançado sobre a pesquisa foi O Experimento de Aprisionamento de Stanford, lançado em 2015. Em 2018 foi encontrado alguns vídeos e áudios sobre o experimento, no qual mostra um dos pesquisadores falando para os guardas serem mais brutos com os prisioneiros, diminuindo um pouco o peso, o valor da experiência. Mas para mim, isso só fortalece o resultado da primeira experiência citada, feita por Milgram, de que grande parte da população está propensa a cometer atos impensáveis quando são ordenadas por uma autoridade persuasiva. Esse efeito de maldade gerado nas pessoas é muito conhecido como o efeito Lúcifer, mas isso já é assunto para um outro vídeo, no qual pretendo abordar o tema novamente com mais detalhes. Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre essas experiências, vou gostar de saber. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Aproveita para me seguir também no meu Instagram, pois sempre posto nos stories avisando quando tem algum vídeo novo por aqui no canal. Caso tenha gostado do vídeo, já deixa um joinha para me dar uma força e compartilha com algum amigo ou familiar que também gosta desses assuntos. Aqui embaixo vai estar aparecendo mais 2 vídeos para vocês assistirem, então é só clicar em qualquer um deles. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!